Boa noite, dando continuidade aí à leitura da Bíblia do Tarô, a história do tarô. Para não ficar muito grande o vídeo anterior, eu resolvi fazer este também, dando continuidade, falando sobre os avanços renascentistas. Dê um clique aí no OK, papo firme, para me ajudar aí no canal e compartilhe com os amigos e também ative o sininho para as próximas notificações. Avanços renascentistas. Além de seu uso como caminho místico, o tarô já foi usado na Idade Média como um jogo, conhecido como taroshi ou taroshino, e mais tarde como trunfo. Ele ainda é usado como jogo na Europa hoje em dia. As primeiras cartas eram pintadas à mão e um dos baralhos mais antigos é conhecido como Tarocchi Visconti Sforza, criado por volta de 1440 para o Duque de Milão. Dentre baralhos mais antigos, feitos de 40 cartas numeradas e 22 arcanos maiores, temos um que pertencia a François Fiba, um príncipe italiano exilado, e um Mantegna, desenhado entre 1470 e 1485. Esses lindos baralhos são muito diferentes dos baralhos que usamos agora e encontramos exemplos deles no Museu Britânico. O tarô de Mantegna é dividido em 5 naipes de 10 cartas cada e numerado de 1 a 50. As imagens expressam uma ordem universal desde os mais elevados reinos dos planetas, passando pelas artes e musas, até finalmente as imagens tradicionais, similares aos baralhos de tarô mais modernos. Outro baralho muito conhecido é o de Marsella, que apareceu no final do século XV, mantendo o uso de 4 naipes de 14 cartas, mais os arcanos maiores. Este baralho continua sendo um dos mais populares e ilustres até os dias de hoje. Suas imagens são intrigantes e poderosas. É o baralho, que a professora Gláucia Schimann, da qual eu fiz o curso, usa, o de Marsella. Continuando, o renascimento do século XIX. O século XIX viu o ressurgimento do interesse pelo oculto, pela magia e pelo misticismo esotérico. Durante esse período, o tarô se espalhou desde sua casa adotiva na Europa para a América do Norte e outras partes do mundo. Eliphas Levi, cabalista e filósofo, acreditava que a fonte do tarô estava enraizada no alfabeto sagrado enochiano dos hebreus. Ele também acreditava que o tarô não necessariamente previa, mas sim revelava poderosos conhecimentos aos sábios. As atitudes sociais do final do século XIX criaram uma distinção tendenciosa, entre a adivinação séria e a leitura da sorte, a qual continua em alguns círculos sociais. A divinação era aparentemente para intelectuais sérios e elitistas, que possuíam sabedoria, enquanto o entretenimento era considerado uma maneira ordinária de fazer dinheiro para as mulheres trapaceiras e para as classes baixas. Outro subtítulo: Waite, Crowley e a Aurora Dourada. No fim do século XIX, o Dr. Arthur Edvard Waite desenvolveu e desenhou seu próprio baralho de tarô, único e radical, mais tarde chamado de tarô de Rider-Waite. É o tarô que eu uso, tá, gente?
Com a ajuda da artista Pamela Coleman Smith, Waite era um iniciado da Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, um dos grandes ocultistas mais influentes, fundado em 1888 por William Winnie Westcott, um doutor e mestre maçom, e por Samuel Mathers, um personagem peculiar da sociedade vitoriana britânica. Bebendo de várias crenças esotéricas diferentes, Mathers fundiu o sistema mágico egípcio com os textos medievais de magia e as crenças esotéricas orientais para criar um sistema mágico prático que também incorporasse a Cabala. Em 1903, Waite tomou o controle da ordem e mudou seu nome para a Ordem Sagrada da Aurora Dourada, na tentativa de enfatizar suas associações mais cristãs. O tarô universal, usado neste livro, é ainda um dos mais populares hoje em dia e integra as imagens originais dos desenhos de Waite. Em vez de retratar os arcanos menores como meros símbolos e números, paus, espadas, ouros e copas, ele desenhou cada carta dos 4 naipes como uma imagem simbólica em si. Mais um pedacinho para a gente concluir e terminar. Na década de 1940, o ocultista britânico Aleister Crowley desenhou o tarô de Thoth, junto com a Lady Frieda Harris. Esse mago controverso, conhecido por suas práticas ocultas e vício em heroína, era também um iniciado da Aurora Dourada, mas não era bem quisto pelos outros membros. Em 1907, ele se apossou das ideias dessa ordem e formou a sua própria, a Silver Star, para incluir magia sexual e erótica. Crowley escreveu muitos livros sobre várias práticas e ideias do ocultismo e nos anos 60 houve um imenso surgimento de seu trabalho. Escritos de maneira inteligente, seus livros formam os primórdios da abordagem psicológica, da magia e do ocultismo. Então também tem o baralho de Crowley, né? O tarô de Crowley. O tarô de Crowley engloba simbolismos egípcios, gregos, cristãos e orientais, assim como muitos elementos de outros caminhos esotéricos. Crowley acreditava que o tarô era uma inteligência, uma força viva e uma chave para o mundo arquetípico do eu interior. Desde então, centenas de livros de tarô e baralhos foram escritos e desenhados. O tarô se tornou mais do que um instrumento para se ler a sorte. Ele é uma ampla viagem de autodescoberta, um misterioso e antigo simbolismo de tudo o que somos. Assim, eu encerro esse vídeo desejando aí uma boa noite. No próximo vídeo lerei para vocês sobre por que usar o tarô, tá, gente? Fiquem comigo no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para as próximas notificações e me aguardem com mais vídeos para vocês. Desejo uma boa noite e fiquem com Deus.